Muito boa noite, senhores telespectadores. Eu gostaria de começar por cumprimentar-vos e formular os sinceros votos de um ano de 2023 absolutamente renovado e que a quadra natalícia tenha sido muito feliz para todos. E esperemos que esse espírito natalício também perdure para o próximo ano 23, que sabemos o mundo continua conturbado, não só pelas guerras intramuros, as chamadas guerras de baixa intensidade, mas também desde fevereiro deste ano que vivemos um quadro de grandes dificuldades no mundo, da Europa particularmente, decorrente da guerra resultante da invasão da Rússia à Ucrânia. Esperemos então que a paz domine no próximo ano e nos próximos anos. Nós trouxemos para hoje dois temas, eu diria dois grandes temas, que têm dominado a ordem do dia em Cabo Verde. Falo concretamente das questões ligadas à justiça e das questões ligadas à segurança. Bom, sendo este espaço um espaço de reflexão, o que é que domina este espaço? O que é que deverá dominar este espaço? Eu entendo que deverá dominar este espaço a palavra reflexiva. E se me permitem, eu abriria melhor um parênteses para dizer que é também função deste espaço acumular as opiniões críticas que podemos ter em relação aos problemas. Também trazer uma dimensão pedagógica. Se assim é, eu não olho para os problemas exclusivamente, mas vejo os problemas. A minha postura será, ou a minha posição será, um modo de ver os problemas. Um modo de ver e não simplesmente olhar, porque eu diria que olhar e ver não são sinónimos. O olhar é um ato reflexo, automático. O ver é ponderar, é avaliar. O que pretendo, então, é avaliar esses temas que eu entendi que devia trazer para a nossa conversa. Sobre a justiça. Eu creio que a primeira pergunta a ser feita é a de saber se efetivamente, como já se diz, vivemos uma crise na justiça em Cabo Verde. Ora, a expressão crise da justiça, tal como noutras latitudes, noutros países, noutras sociedades, passou a ter um uso corrente no vocabulário do homem público, do político, mas também do homem comum. Repetida a palavra crise da justiça constantemente, tornou-se como que uma evidência indiscutível, não carecente de prova de que vivemos a crise. Pior do que isso, é que se alia à crise, ao discurso da crise, muitas vezes sem um suporte real, sem um fundamento real do problema. As causas para uma eventual crise da justiça são normalmente secundarizadas. E se este problema é mediatizado, particularmente quando se lhe alia questões como a morosidade da justiça, as prescrições processuais, os arquivamentos de um modo geral, quando se critica os juízes em concreto, ainda pior, quando se fala de casos concretos que não vale a pena citar, conhecemos, existem alguns exemplos sonantes na nossa sociedade e que dominaram o ano de 2022, essa percepção de crise aumenta significativamente.
aumenta significativamente e a percepção de que as coisas não vão bem ganha uma dimensão, muitas vezes, pouco controlável, diria eu. Eu gosto de sublinhar o facto de a maior parte das pessoas que falam da crise da justiça não conhecem substancialmente o funcionamento da justiça, o funcionamento dos tribunais, e nem conhecem com rigor os problemas que se colocam à justiça cabo-verdiana. Por exemplo, as pessoas confundem problemas sociais, problemas de natureza estritamente social, com problemas da justiça. Esta é uma confusão grave. E as pessoas, infelizmente, não têm conseguido separá-las, dissociá-las e analisá-las do ponto de vista da sua especificidade. Bem, mas se há crise, há que perguntar o porquê dessa crise. Então, devíamos falar, sobre a crise e não da crise da justiça. De um modo geral, tem-se como causas da crise alguns aspectos. A burocratização do funcionamento da nossa justiça, a morosidade da justiça, a opacidade do processo, a desigualdade de acesso aos tribunais, por isso é que se fala de justiça do pobre, de justiça dos ricos. Em Cabo Verde, esses aspectos particulares que justificam, muitas vezes, falar-se sobre a crise da justiça, do meu ponto de vista, juntam-se mais dois fatores, para mim, importantes e que contribuem para que se tenha uma visão, um entendimento particularmente crítico em relação à justiça. Duas questões. Por um lado, há uma maior demanda dos tribunais. Os tribunais são hoje mais procurados. Há como que uma explosão da procura dos tribunais. E importa perguntar porquê. A razão é simples. O crime de massa, ou a massificação da criminalidade, coloca quase sempre um problema à justiça. E coloca porque há muitos processos que entram nos tribunais, consequentemente, vamos ter como resultado duas consequências. A morosidade, por um lado, e a ineficácia, que é gêmea da morosidade. Por outro lado, para mim, e este é o fenómeno mais grave, é que há tendência para a politização da justiça, ou então também da judicialização da justiça. O que é isso? Questões que os políticos não conseguem resolver ao nível político remetem-nos para os tribunais. E muitas vezes, como forma, como uma procura, como um desejo de condicionar os tribunais, politiza-se a justiça. Politiza-se a justiça para, fundamentalmente, pôr em causa um princípio sagrado no funcionamento da justiça, num Estado de direito democrático, que é a independência dos tribunais. Ora, a politização da justiça é precisamente para abolir, para mexer com a independência dos tribunais enquanto órgão de poder. Ora, os tribunais são um órgão de poder, mas são um órgão de poder neutro. Quais são, feita essa análise curta desses problemas, uma outra questão se coloca. Quais são os remédios que devemos procurar encontrar para responder a esses problemas?
parecem aparentemente fáceis de enumerar, mas é sabido que o nosso sistema judicial carece ainda de meios humanos e meios materiais. É claro que nunca se conseguirá encontrar o número ideal de meios, mas pode-se sempre encontrar os recursos optimais para responder à escassez em termos de meios humanos e também materiais. Outra questão que se coloca na simplificação dos problemas da justiça é a simplificação processual. Ou então a deslegalização ou a desjudicialização de muitos factos, muitas ocorrências que são levados aos tribunais, mas que são tidas como bagatelas criminais e que podiam ser resolvidas, por exemplo, via da justiça restaurativa. Então, importa ter esses elementos em linha de conta para não continuarmos sempre a fazer mais do mesmo, ou se quiser, para não continuarmos a colocar pano novo num pano velho, a fazer remendos sobre um pano já velho e com buracos cada vez mais largos. É comum dizermos que uma justiça tardia é injustiça e para se ter uma boa justiça, eu diria que mais do que reivindicar os meios, é importante que se trace uma política de justiça que sirva para mudar aquilo que nós temos identificado como males e não para juntar mais uma injustiça ao sistema da justiça. Um outro grande tema que nós temos é o da criminalidade. A criminalidade é um assunto sério. A segurança, como a justiça, como as relações exteriores, são chamados interesses permanentes do Estado, por contraposição aos chamados interesses contingentes dos governos, interesses esses que são resolvidos tendencialmente em função do programa do governo que tem, mas para tal os governos têm que ser eleitos e a eleição depende da resposta que o povo dá nas urnas. Então eu diria que a questão da segurança é uma questão que diz respeito ao Estado de Cabo Verde e não aos governos A, B ou C. Cabo Verde só tem sentido se for, de facto, um lugar seguro. Para ser um lugar seguro tem que ser um lugar de afeto, um lugar de solidariedade. Não é possível hoje negarmos essa evidência. A situação é muito grave. O prestígio do Estado de Cabo Verde está sendo posto em causa e a sociedade já não reconhece a capacidade do governo poder responder com eficácia e com sabedoria a este fenómeno. É um facto inexorável, a credibilidade do país tende a esboroar-se e, consequentemente, com graves prejuízos no prestígio dos órgãos do poder político. Eu diria, se o tempo ainda me permitir, que o fenómeno criminal é um fenómeno que apela a todos, à sociedade, à família, às igrejas, e não só aos órgãos do poder do Estado. Mas vejamos uma questão, um exemplo flagrante. Nós debatemos com um grave problema daquilo que nós chamamos de violência baseada no género, que cai dentro da violência doméstica, de modo geral. Para implicarmos a família, para implicarmos o lar na resolução destes problemas, é preciso que conheçamos, que saibamos que a família, esse ideal de família, esse ideal de lar, é um espaço também de violência, é um espaço também de opressão. A família é uma dimensão ambígua. Esconde violências, esconde delinquências, esconde toxicodependências, esconde maus tratos. Portanto, o espaço da família é também
um espaço de infelicidade, se quisermos. Então, como é que o poder devia aproximar-se destes problemas? As estatísticas não respondem. Definitivamente, as estatísticas não respondem. Através do chamado policiamento de proximidade. O policiamento de proximidade que é para podermos detectar aquilo que a violência sistemática conduz àquele que sofre, seja ele homem, mulher ou criança, sofre e, de tanto sofrer, deixa de poder queixar-se. É aquilo que eles chamam de síndrome da mulher batida, ou síndrome do homem batido, ou síndrome da criança batida. Só conseguiremos detectar essa cifra negra que as estatísticas não revelam, mas que as nossas famílias sofrem, ou os elementos das nossas famílias sofrem, tem que ser pela via do diálogo. Tem que ser pela via do diálogo, do contacto, da polícia e de outras, claro, instituições ligadas a esse fenómeno, para conhecerem aquilo que de facto se passa dentro das nossas famílias. Um exemplo simples que poderia levar-nos para um sem número de outros e que apoquentam seriamente a nossa sociedade. Mas eu queria dizer que os problemas que nós temos devem ser discutidos, ainda que diverjamos, ainda que, enfim, não entendamos sobre o mecanismo para resolvê-los, mas é preciso que discutamos os problemas, que dialoguemos, para que podemos encontrar as melhores soluções. Eu acho que foi isso que me trouxe cá para esta curta conversa e é o que pretendo fazer, revelar essencialmente os males que constituem para nós evidências. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.